Olá, amigos do Estação Enem, estamos no início hoje do nosso programa. Professor Edilson Lima com a física para você. Aproveite! Nós temos agora todas essas informações que estão na página do Grupo Rosana Bastos. Você pode resgatar as informações passadas, as aulas passadas, com os respectivos professores aqui. É a melhor equipe de professores de Belém, do estado do Pará, que estão aqui para você. Vamos começar. Alô, galera! Professor Ed Lima aqui com vocês na Estação Enem. Eu queria iniciar agradecendo o convite da professora Rosana Bastos para estar aqui compartilhando com vocês um dos temas mais importantes do Enem, que está associado à habilidade 5. Né? E qual é esse tema? Eletrodinâmica. Obviamente que nós não iremos trabalhar toda a eletrodinâmica no nosso encontro de hoje. Nós vamos trabalhar aspectos introdutórios, conceituais iniciais, né? Então, o nosso tema de hoje é eletrodinâmica, conceitos iniciais ou conceitos básicos, como você achar melhor chamar. Bom, aí você pergunta, Ed, sim, do que trata a eletrodinâmica? Bom, a eletrodinâmica, ela trata do estudo da corrente elétrica. Exatamente, da corrente elétrica, dessa corrente que você precisa, sabe para quê? Dá uma olhada aqui no slide. Você precisa dessa corrente para assistir uma televisão, para ligar aparelhos eletrônicos, elétricos, celular, televisão, batedeira, liquidificador. Então, a corrente elétrica, ela não só permite que a gente acesse os instrumentos elétricos, os aparelhos eletrônicos do nosso dia a dia, mas sem corrente elétrica, como é que seria a vida em uma cidade? Como é que seria o funcionamento de uma cidade? Como você vê aí, a cidade ela tem vida por causa da energia elétrica, da corrente elétrica. Vem com o Ed aqui. Então você já percebe que a corrente elétrica ela está presente no nosso dia a dia, ela faz parte do nosso dia a dia, e você já começa a perceber que a nossa vida seria muito difícil sem ela. Como é que seria o funcionamento do metrô, da sinalização de trânsito e da nossa casa? Como é que a gente ficaria sem a nossa geladeira, sem um ar-condicionado, sem uma lâmpada? Seria muito difícil. Então a corrente elétrica, ela é algo extremamente importante para o nosso dia a dia. Bom, aí você pode perguntar, Ed, o que é corrente elétrica? Então dá uma olhada na tela aqui. Corrente elétrica é qualquer movimento ordenado de carga elétrica, qualquer movimento ordenado. E nós entendemos por carga elétrica elétrons, prótons e íons. Só que tem um detalhe. Para gerar corrente, apenas elétrons e íons. Próton não vai gerar corrente para nós, porque o próton ele não vai poder se movimentar. Lembre, você sabe disso, o próton está preso ao núcleo, no interior do núcleo. Então esse próton ele não gera corrente, ele não se movimenta. Então, olha aqui para o slide. Nós temos aqui um condutor de cobre. Nesse condutor, nós vamos encontrar elétrons livres no interior dele. E se esses elétrons se movimentarem dessa maneira aqui, ó, ordenadamente, todos indo por um mesmo sentido, aí nós classificamos isso como corrente elétrica. Vem com o Ed aqui. Então, corrente elétrica é movimento ordenado de carga elétrica. No slide que eu apresentei para você, nós tínhamos um movimento de elétrons, mas poderia ser movimento de íon positivo ou de íon negativo, perfeito? Então, a gente já sabe que quando uma carga elétrica se movimenta de maneira ordenada, nós temos corrente elétrica. Olha o slide aqui. Aqui nós temos um mesmo condutor,
nós temos os elétrons, só que agora eles estão se movimentando de maneira o quê? Desordenada. Se esse movimento é ao acaso, veja, eles se movimentam para várias direções, você pode perceber aqui no slide, isso aí não é corrente elétrica. Então, não podemos classificar isso como corrente elétrica. Perfeito? Continue de olho aqui no nosso slide. Vamos falar um pouco de condutores. Vem aqui com o Ed. Olha só, nós temos substâncias que são condutoras e substâncias que não são bons condutores. Então, os condutores, eles vão facilitar o movimento dessas cargas elétricas. Eles vão facilitar o estabelecimento de corrente elétrica. Agora, os não condutores, que nós temos o hábito de chamar de isolantes, eles vão dificultar a ocorrência e o movimento de cargas elétricas. Dê uma olhada, por favor, no slide. Veja, olha só, nós temos aqui condutores como esses fios e esses cabos elétricos. Isso são condutores sólidos. Mas não existem apenas condutores sólidos. Você pode ter condutores líquidos. Olha essa substância aí, nós podemos ligar através do movimento de íons aquela lâmpada. Ela pode acender, produzir luz para nós. E nós temos também condutores gasosos. Isso, o meio gasoso, ele é um condutor. Está vendo aí no slide esse raio que se estabeleceu entre a nuvem e o solo? Qualquer tipo de raio é corrente elétrica. Bem aqui nós temos uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela se estabeleceu no ar. Então, o ar, ele pode ser condutor e o ar é um meio gasoso. Então, vem com o Ed aqui. Olha só o Ed aqui. Veja, você pode ter condutores sólidos, você pode ter condutores líquidos e você pode ter condutores gasosos. Ed, e os isolantes? Então, bora falar um pouco dos isolantes. Olhe lá o nosso slide. Isolantes, que o nome correto seria maus condutores, tá? Eles são substâncias que dificultam o movimento de cargas. Ou seja, não é proibido, pode haver sim corrente elétrica num isolante. Quando um isolante começa a conduzir, obviamente ele deixa de ser isolante e ele passa a ser condutor. Mas vamos falar dele como isolante. Essa fita aí, que é a chamada fita isolante, né? Ela isola. Ela é para que a gente não entre em contato com a fiação elétrica e leve um choque, porque a corrente elétrica produz choque. Então isso é um isolante. Ela dificulta o movimento de carga elétrica. Mais um isolante aqui, ó, cerâmica. Isso aí é um isolador. Ele está isolando, separando o cabo de energia elétrica da torre, para não energizar a torre e uma pessoa lá embaixo, ao tocar na torre, receba uma descarga elétrica. Ó, nós temos, então, substâncias que dificultam o movimento de carga, isolantes, e nós temos substâncias que facilitam, condutores. Vem aqui com o Ed. Então, não esqueça, condutor facilita. Os melhores condutores, metais. Grafite, um excelente condutor. Isolante, substâncias que dificultam. Exemplo de isolante, a fita isolante. O ar é um isolante, via de regra o ar é um isolante. Mas o ar pode se tornar condutor. Lembra do raio da agorinha? O ar pode ser um condutor. Nós temos a cerâmica, nós temos a água pura, nós temos o isopor, enfim, nós temos a borracha, que são isolantes, exemplos de isolantes. Bom, nós vamos classificar a corrente. A corrente elétrica, ela pode ser classificada como contínua e ela pode ser classificada como alternada. Dá uma olhadinha aqui no slide. Corrente contínua? Quando é que a corrente é contínua? A corrente é contínua quando as cargas, aqui os elétrons, se movem em um único sentido. Ó, eles estão se movimentando somente para a direita. Então, quando as cargas se movimentam em um único sentido, nós temos a chamada corrente contínua. Em um gráfico, a corrente contínua, ou ela é o tempo todo positiva, ou ela é o tempo todo negativa.
A corrente contínua só pode ter em um gráfico apenas um sinal. Toda vez que se você se deparar com um gráfico, olha aqui pro Ed. Toda vez que você se deparar com um gráfico, se o gráfico for de corrente contínua, ou ela vai ser, esse gráfico vai ser o tempo todo positivo, ou então o tempo todo negativo. Eu queria também agora falar com você, e aí você vai dar uma olhada no slide, da corrente alternada. O nome é corrente alternada porque os elétrons ou as cargas, elas ficam oscilando. Uma hora elas vão para um lado, olha aqui no slide, uma hora elas vão para um lado, outra hora elas vêm para o outro lado. Vai para um lado, para o outro. Então olha só, se para direita é positivo, para a esquerda é negativo, porque eu tenho que atribuir um sinal, olhe para o slide, um sinal ao movimento. Se vai para a esquerda é negativo, se vai para a direita é positivo. Então, em um gráfico, a corrente alternada, se ela for alternada, ela vai aparecer assim, hora positivo, hora negativo. Hora positivo, hora negativo. Então, olhe para o Ed aqui, a corrente, ela pode ser contínua ou alternada. Ed, onde eu encontro corrente contínua? Baterias, pilhas, são exemplos de fontes de corrente contínua. Qualquer aparelho que usar uma pilha, que usar uma bateria, carro, uma lanterna, o seu celular, qualquer aparelho que usar bateria ou pilha, é um aparelho que funciona com corrente contínua. Corrente alternada, Ed. Corrente alternada é aquela que nós recebemos das hidroelétricas, das usinas termoelétricas, das usinas termonucleares. Esses são exemplos de fontes de energia alternada ou de corrente alternada. Na sua casa, a corrente é alternada. Sacou? Então, toda vez que você liga um aparelho na tomada da sua casa, você está recebendo corrente alternada. Sacou? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula. Essa é a primeira de várias outras. Valeu e fica ligado na Estação Enem, porque não tem só aula de física, não. Tem muito mais nessa reta final do Enem. Beijão do Ed. A professora Rosana Bastos fez parte da minha longa jornada do vestibular. Essa jornada não foi fácil e foi muito longa, porém ela me deu a mão e me auxiliou, junto com a equipe do Grupo RB, a alcançar esse meu sonho. Hoje, aprovada em medicina e cursando como acadêmica, eu estou muito feliz e realizada e convido você a vir realizar o seu sonho também. E o Estação Enem, que foi feito para você, termina. Na semana que vem nós temos mais e agradecemos aí a presença, a ilustre presença do nosso professor Edilson Lima. Ele não gosta que eu fale, mas ele foi meu professor e parem de ficar assustados quando eu falo isso, tá? Até semana que vem.